Oi, espectador, espectadora do Bom de Ler. Hoje eu vou falar para você do livro Um Útero é do Tamanho de um Punho, da poeta Angélica Freitas. Esse livro foi lançado em 2012 pela editora Kozak Naif, ganhou o prêmio APCA de poesia e agora está sendo relançado com uma capa belíssima pela Companhia das Letras. Então é uma reedição muito importante, porque está trazendo de novo para o mercado um dos livros da Angélica. A poesia dela é muito interessante, é uma poesia que tem muito ritmo, uma poesia que você começa a ler e você é embalada por ela. É uma poesia de resistência. A Angélica é uma poeta muito atenta à nossa política, à nossa sociedade, aos problemas que nós enfrentamos como mulheres. E esse livro, principalmente, é um livro que toca muito na questão do gênero. A Angélica é uma poeta que se posiciona muito, ela é muito presente nas redes sociais, inclusive ela usa bastante recursos atuais, ela usa a internet, o Google, para criar sua própria poesia. É uma poeta que imprime muito humor, né? Apesar de trazer a temática, né, social, a temática política, é uma poeta que também é muito irônica e muito bem-humorada. A poesia dela é muito cômica também. Então vale a pena acompanhar e se você ainda não conhece, esse livro está sendo relançado, é importante ter no mercado, né, trazer novamente o livro da Angélica para as estantes. Meu primeiro trabalho lá foi na seção de cartas dos leitores. Eu tinha que organizar as cartas por temas e ainda naquela época, era 2001, e as pessoas me davam muita carta ainda. Aí tinha que digitar as cartas. Aí passei só 6 meses e aí alguém saiu de férias no Caderno de Cidades. E aí eu fui cobrir as férias e fiquei. E isso aí foi acho que mais uns 2 anos no Estadão, sendo repórter. E para mim foi legal, porque, bom, primeiro o ritmo de jornal, né, diário, que tu tem que escrever todos os dias. Isso é incrível, porque quando tu começa a ter uma prática de escrita, até para poesia, para mim foi bom, porque eu comecei a escrever mais poemas. E o fato de estar na rua e de ir a lugares onde eu não iria se eu não fosse jornalista, né, tipo, uma quantidade de delegacias. Tu começa a ter que ver as coisas, né? Porque tu está sempre procurando uma pauta e tu começa a aprender a escutar as pessoas e a fazer perguntas. Aprender a conversar, aprender a ver onde é que está a notícia, né? Desenvolver um olhar, assim, para coisas. Isso tudo, para mim, foi importante como pessoa que escreve, né? E aí, depois que eu fui para a revista de tecnologia da informação, aí eu me dei conta que realmente eu queria escrever, mas que não era bem jornalismo. Bom, eu acho que eu sempre quis escrever, escrever poesia para mim é uma coisa que me acompanha desde que eu era muito pequena, né? Mas obviamente ninguém pensa assim, eu vou largar tudo para escrever poesia, né? Isso é uma coisa que tu faz, tu tem o teu trabalho e vai fazendo, né? Vai escrevendo poesia. Só que o que aconteceu foi que eu realmente me dei conta de que eu queria escrever poesia e eu saí do meu emprego de jornalista, mas eu saí meio que pensando assim, talvez eu volte daqui a 1 ano. Então foi mais ou menos um sabático, só que eu nunca mais voltei. O que aconteceu foi que eu fiz uma oficina de poesia com Carlito Azevedo em 2005 e ele gostou bastante de um poema que eu escrevi. Depois da oficina do Carlito, eu me dei conta de que, opa, sabe, de repente é isso aqui mesmo, que é aqui que eu tenho que me concentrar, e eu comecei a ler mais e escrever mais. Para mim, escrever poesia é uma forma de investigação, né? É uma forma de investigar o mundo e de investigar a linguagem. Às vezes, essas investigações elas podem interessar a outras pessoas. Então, é daí que é isso que me faz continuar escrevendo e publicando, porque eu fui publicar com 34 anos o meu primeiro livro, então eu vinha escrevendo para mim e às vezes eu mostrava para alguns amigos.
E eu acho que é isso, assim, que me faz continuar escrevendo, porque escrever é uma coisa que me ancora no mundo mesmo. Eu sou bastante aérea, sabe? Vivo mesmo, assim, no mundo da lua. E no momento que eu estou escrevendo, né? Até por ser um ato físico, assim, motor, tá ali, eu escrevo à mão, né, em caderno, é uma coisa que me ancora mesmo, que dá mais sentido. Um dia que eu não escrevi, ele é diferente de um dia que eu escrevi. Eu começo o dia com os gatos, atendo as necessidades dos gatos, vou fazer meu café e aí vou escrever. E aí você é disciplinada nessa hora, amanhã é pra isso. Amanhã é pra isso, pra ler e pra escrever. E à tarde eu traduzo e faço outras coisas também. Imagina, assim, ó, vamos voltar para o exemplo de dança, né? Tu pensa assim, uma bailarina que vai se apresentar, sei lá, no teatro municipal, para ela fazer todos aqueles movimentos ali, ela já fez uma série de movimentos desajeitados e ficou praticando um montão, né, um monte de tempo. Então, o que a gente não vê é o trabalho que está por trás da coisa, e é isso que a gente faz nas oficinas, né? É realmente praticar, né? Escrever é prática mesmo. Se tu não tem tipo, uma prática diária, é muito difícil que tu vai escrever alguma coisa que tu acha que tá boa, né? Então, é aquilo assim de tu ter que tá sempre, nem que seja um pouquinho por dia, sabe? Eu acho que a melhor coisa para isso é ter caderno. Eu sempre tenho caderno, eu tenho 2 cadernos agora. Eu tenho um caderno pequeno e um caderno grande, porque eu acho que o tamanho do caderno define o tamanho da coisa que tu vai escrever. Porque tu chega ali no final da página assim, acho que eu já disse tudo que eu tinha para dizer. Chega. Não, entendeu? Então é diferente. É incrível, mas o suporte influencia. Tu quer ver assim, ó, pega um bloquinho pequeno, sabe? Tenta escrever alguma coisa ali. Obviamente vai ser diferente se tu escrever num caderno desse tamanho, sabe? Tipo, na verdade eu tenho vários cadernos. Esse caderno aqui é só de uma série. Esse é o meu caderno de oficinas. Aí eu tenho um caderno amarelo ali, ele é o caderno pequeno, e o caderno vermelho que está no chão é o E aí eu fico assim, agora eu vou escrever no grande. E isso na verdade, eu peguei de uma entrevista que eu li com a Anne Carson, que ela falava assim, que ela tinha, se eu não me engano, na casa dela tinha várias mesas, então cada mesa ela tinha um projeto. Daí ela sentava para escrever o projeto naquela mesa ali, tá, e depois ia para outro, sabe? Então ela tinha várias coisas em andamento. E eu descobri que isso para mim funciona também, sabe? Tu pode fazer assim, tu pode escrever sobre qualquer coisa, né? Como exercício. A Bernadette Mayer, eu acho que ela tinha um diário que era só das coisas que ela comeu durante não sei quanto tempo, sabe? Isso tudo serve para tu praticar a escrita. Por onde começar? Nossa, eu acho que sou uma pessoa bastante porosa, assim, então, dependendo do que eu estiver lendo no momento, isso pode me influenciar. Mas é engraçado porque, por exemplo, alguns autores que foram importantes para mim, eu não necessariamente vejo que se refletem no que eu faço, como Ana Cristina César, que eu li quando eu era bem novinha e que para mim mudou tudo, assim, eu nunca tinha lido nada como os poemas dela. E, enfim, eu acho que ela foi uma referência de coisas que eu poderia fazer com a literatura, outros caminhos, né? Porque até então eu li aquilo que a gente leu na escola. E aí, quando eu li a Ana, caiu uma bomba, assim. Mas eu gosto muito das poetas americanas, gosto da Bernadette Mayer, gosto da Eileen Myles, Alice Notley, gosto bastante também. Gosto de um poeta chamado C.A. Conrad. E aqui no Brasil, assim, eu acho que os meus contemporâneos, assim, né, troco bastante com eles. O Ricardo Domenech é um poeta que é muito importante para mim. A Bruna Beber, a Marília,
a Marília Garcia, a Ana Martins Marques. Eu gosto de fazer séries de poemas, eu faço poemas individuais, mas o que eu mais gosto de fazer é tirar um poema de outro e vai indo o negócio, né? Eu acho que começou... Acho que desde o primeiro livro já tem alguma preocupação política ali. Mas, como eu te disse, que para mim escrever é investigar coisas e eu acabo investigando coisas que me dizem respeito ou me incomodam. E também, né, claro, no momento que tu publica uma coisa, tu está interferindo no mundo. Então, para mim, escrever e publicar são coisas políticas, são atos políticos. Eu poderia escrever sobre qualquer outra coisa e eu acho que tu pode escrever sobre qualquer coisa mesmo. Minha poesia não tem que ter uma função, assim, não tem que ter um uso, né? Tu pode fazer o que tu quiser, mas para mim, para minha vida, assim, tem muito mais sentido se o que eu escrevo é político. Eu acho que humor é uma coisa que também sempre me acompanhou. E quando eu comecei a ler poesia, eu ganhei uma enciclopédia para crianças e o primeiro volume era só de poemas. E tinha poemas muito engraçados. Tinha poemas nonsense, tinha coisa do Edward Lear ali. Então acho que a poesia para mim já entrou para essa chave de ser um jogo de palavras e que pode fazer as pessoas rirem, sabe? E isso é uma coisa, sabe, tu descobrir que tu consegue fazer alguém rir ou se dar conta do ridículo que uma situação é uma coisa muito forte. E eu acho que é aquela coisa, eu acho que é muito pessoal isso, sabe? Ou tu tem ou tu não tem, sabe, humor. Ou tu consegue fazer ou tu não consegue. E eu acho que é uma arma muito potente para jogar luz, assim, deixar bem claro. Para desconstruir. Também, sabe? Mas é para deixar bem claro. Olha que ridículo que é isso aqui, sabe? Procuro ler de tudo mesmo, assim. É importante a gente ler. Porque é aquela coisa também, tu vai escrever contos, tá? Mas se tu for ler só contos, né? Acho que entra de tudo ali, né? Entra desde o tipo de música que tu escuta, os filmes que tu vê. Mas eu acho que quanto mais registros diferentes a gente lê, melhor porque a gente escreve. Eu acho que pessoas que escrevem em prosa devem ler poesia. Nossa, pra mim é essencial. Eu não sei se o contrário, assim, eu acho que o poeta pode passar muito bem sem ler ficção, né? E esses tempos eu estava lendo as Metamorfoses do Ovídio, que saíram recentemente pela 34, né, uma tradução nova. E, enfim, aí eu me dei conta, assim, de que, de repente, a maior ambição, assim, que os poetas podem ter é que, por exemplo, se um poeta escrever sobre uma caneta, toda vez que tu pega a caneta, tu vai te lembrar daquele poema ali. Entendeu? Eu acho que poesia pode fazer isso contigo, assim. Tem esse poder de transformar a maneira como tu vê as coisas, né? Tipo, marca muito. Acho que essa é a maior ambição, assim, que um poeta pode ter. Que tu vai, se eu escrever sobre cadernos, tu vai ver um caderno e pensar, tem aquele poema lá. Eu acho isso um barato. Pegou?